Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, bem-vindos ao canal de Afrodite Froia. Eu me chamo Letícia, caso vocês ainda não me conheçam, se já me conhecem, muito obrigada, minha gratidão por tê-los aqui no meu canal mais uma vez para conversar comigo, pessoal. O vídeo de hoje será para o signo de Leão. Então, se você tem o Sol, a Lua, o Ascendente, Vênus ou Júpiter, como vocês já sabem, no signo de Leão, essa leitura é para vocês. Caso vocês estejam lidando com algum leonino ou leonina, pode ser que a leitura seja espelhada e eu esteja falando contigo aqui nessa leitura também, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o vídeo. Se concentrem, peçam para a espiritualidade, os mentores espirituais de cada um de vocês, que se conectem nesse momento à leitura que eu vou fazer, tá bom? É uma leitura geral, não vai ressoar 100% com todo mundo, isso é impossível. Pega aquilo que for para você, aquilo que não for, simplesmente deixe passar, porque certamente vai servir para uma outra pessoa, não é? São muitas pessoas assistindo, então eu espero, sinceramente, que tudo aquilo que for dito aqui toque o coração de cada um de vocês. As mensagens, elas vão sendo passadas de forma não linear. Então, é importante que vocês assistam o vídeo todo, porque pode ser que a história comece aqui referente a alguma coisa que não tenha muito a ver com a tua realidade, mas no decorrer do vídeo, as mensagens elas podem ir mudando, tá bom? Então, eu peço para vocês que assistam até o final. A sacerdotisa, Leão, o que mais Leão precisa saber? Vou aqui, a temperança. Ai, a taróloga mais atrapalhada deste YouTube. 6 de paus. Que mais? Leão precisa saber, com referência ao seu momento, a força. A gente tem 3 arcanos maiores, não é, Leão? E um arcano menor aqui do naipe de paus, que representa o elemento que rege vocês, né? O elemento fogo. No fundo do baralho, cavaleiro de paus. Mais uma vez o elemento fogo aqui. O que eu vejo aqui, Leão? Vocês abrem o jogo de vocês, inicialmente, tá? Como uma primeira mensagem, assim, vocês abrem o jogo com a carta da sacerdotisa, né? Que geralmente fala, além de falar na intuição, fala também em segredos, né? Muito bem guardados, aquilo que a gente cala, aquilo que a gente silencia. E numa interpretação mais generalizada, pode significar aquilo que a gente silencia dentro da gente, né? Os nossos sentimentos que nós silenciamos, né? Também, obviamente, tem interpretação de silêncio mesmo, de não se falar alguma coisa, ou não se trazer uma verdade qualquer à luz, mas ela também representa, ainda mais que ela vem aqui, ó, do lado da carta da temperança. Então aqui a gente também pode ter algum tipo de a gente pode ter aqui algum tipo de caminho kármico, tá? Que a gente está falando. Então, neste sentido, Leão, é o que eu pego muito aqui. Pode ser muito específico para alguém? Pode, mas também eu até sugiro que você aí que esteja assistindo, procure lá dentro do teu coração aquilo que será que tu tem silenciado, né? Dentro de ti mesmo, no decorrer da tua existência, né? O que é que tu tem silenciado, Leão? Tu tem silenciado a tua vontade, a tua coragem, tu tem silenciado algum amor, tu tem silenciado algum desejo, né? Então se perguntem, né? Se perguntem assim neste momento, o que vocês têm silenciado, o que vocês têm abafado dentro do coração de vocês na trajetória de cada um de vocês até aqui. Mas passado isso, né? Então, assim, no momento que vocês se perguntarem e tiverem, né, a coragem do cavaleiro de paus para se lançar, né, em alguma coisa, no momento que vocês perguntarem isso para vocês mesmos, vocês
é como se a gente adquirisse, depois de tomar consciência do nosso verdadeiro caminho aqui, né, aqui no mundo em que a gente vive, nosso caminho espiritual, nosso caminho de alma. E quando eu falo espiritual, não estou necessariamente querendo falar algum serviço espiritual, tá? Mas no sentido de aquilo que a gente veio fazer, né, aqui em Midgard, né, aqui nessa oitava da Terra onde a gente vive. Então, é, eu sinto, assim, que é muito, o tônus dessa leitura é muito isso, tá, tá um pouco mais profundo aqui o negócio. É como se vocês precisando se perguntar o que vocês, até hoje, mesmo sabendo que precisa ser feito, que é o caminho mesmo de alma de cada um de vocês, o que é que vocês não têm feito, certo? É o primeiro ponto, né? É a se perguntar. E aí esse 6 de paus aqui, ele me mostra, ele tem uma ideia de regresso, né? Por isso que eu tô falando assim muito no sentido de propósito de vida, propósito de alma, porque tem uma ideia de aclamação aqui, né? Tem uma ideia assim daquilo que realmente, esse personagem aqui, esse carinha aqui, ele fez, né? Então ele foi lá, fez alguma coisa, lutou alguma guerra, algum negócio, aí depois ele voltou para a comunidade dele. Então, no momento que ele volta, que ele retorna, ele é aclamado por todos. Ele recebe ali as coroas, né, de flores de louro, o cavalo dele é todo enfeitado e ele é aclamado. Aclamado pelo quê, né? Nesse caso aqui do jogo de vocês, é como se fosse, a própria espiritualidade de cada um de vocês reconhecendo os esforços de vocês, ó, a força. E neste caso aqui, o esforço no sentido de domar aquelas, aqueles acontecimentos que até então têm silenciado vocês, para que vocês entrem neste caminho, que é o caminho, que é o caminho espiritual, no sentido espiritual. Aqui, quando eu falo espiritual, deixa eu até que vocês entendam isso. Quando eu falo espiritual, eu me refiro especificamente à missão, tá? Então é mais isso, assim, a missão que cada um de vocês, que cada um de nós, né, todo mundo que está aqui nesse planeta precisa fazer, né? E isso não importa o grau de importância, né? Muitas vezes uma missão que alguém tenha, é cuidar de um filho, de uma criança, né? Ou a missão pode ser cuidar de inúmeras coisas. Então, não importa o grau do tamanho da missão, mas aceitar aquilo que a espiritualidade nos exige que a gente faça, e que é muito importante, né, que a gente, pelo menos quem traça assim o caminho da espiritualidade, acredita que a gente mesmo, individualmente, cada um de nós aceitou na hora que encarnou e que veio aqui para esse planeta. Então, nada do que nós devemos fazer ou que nos acontece no nosso dia a dia é obra do acaso. Não é as pessoas que a gente conhece, a família onde nós encarnamos, tudo segundo, né, as leis que a gente acredita, enfim. Então, tudo é um plano maior, né? Vamos chamar de um plano do divino, né? Um plano maior aqui da espiritualidade. Aí vocês chamem como vocês quiserem, né? Vocês sabem disso. Eu falo os deuses, mas vocês podem falar o universo, a espiritualidade maior, o Deus, né? Enfim, vocês são livres para isso. Aí, de novo, porque estava querendo aparecer aqui, porque estava atrás, né? Na hora que eu virei ali o baralho e que tinha aparecido
O Cavaleiro de Paus, então eu tinha virado o Cavaleiro de Paus, atrás do Cavaleiro de Paus tinha esse pajem de ouros aqui. E aí eu olhei para ele, mas deixei ele passar, né? Embaralhei de novo e aí ele veio outra vez. Então, o pajem de ouros, que representa uma nova consciência. Então, como isso tudo aqui que eu estou falando para vocês, que a gente está conversando, né? E trocando essa ideia aqui. E isso desperta realmente em muitos de vocês uma nova consciência. E isso é muito bom neste momento, de acordo com este contexto que eu vejo aqui, certo? Então, no sentido de, claro, valetes, né, pajens, eles são uma energia ainda muito inicial. Então, a gente está falando de algo que está aflorando ainda em cada um de vocês. Não é alguma coisa que vocês já dominam, né? Essa ideia aqui, que eu estou chamando de um propósito espiritual maior. Então, é alguma coisa que ainda está florescendo na energia de cada um de vocês, e aí vocês vão adaptar, cada um sabe, né? Também vejo que pode ser que para alguém aí, 7 de paus, né? Que é uma carta que geralmente fala em defender as suas ideias. Então, pode ser que para alguém, e isso pode ser bem específico, esse silenciamento, né? Esse silenciar, essa coisa de abafar a sua própria missão, seja ela qual for, seja um pouco no sentido de saber. E isso também combina com a carta da força, né? Então, assim, ó, saber que para ingressar neste mundo, que é o propósito de cada um de vocês, e que mais uma vez cada um vai saber do que se trata, eu tô vendo muito aqui pelo lado espiritual, tá, pessoal? Mas para outras pessoas pode ser outra coisa. Pode ser uma profissão, pode ser, enfim, não importa exatamente o que, mas eu vejo assim que para a maioria é um chamado espiritual. Voltando, então aqui, este silenciar que vocês durante muito tempo esconderam, abafaram, né, deixaram ali abaixo da superfície, talvez para muitos tenha a ver com uma necessidade de provar, né, ou de defender as suas próprias ideias. Então, aqui a gente pode ter pessoas que, se a gente está falando de um chamado para a espiritualidade, né? Então, pessoas que cresceram numa família onde esses temas não eram discutidos, não eram nem sequer falados, né? Famílias assim, onde a religiosidade era muito diferente da religiosidade que individualmente cada um de vocês pretende seguir. Então, né, precisou aqui ter algum tipo de conflito, algum tipo de batalha no sentido de defender aquilo que se acredita. E alguns, né, de vocês entraram nessa egrégora de defender aquilo que acreditam e defender, mas por algum motivo, né? Porque a carta da força, junto com este 7 de paus aqui, a gente pode estar falando de alguém que defendeu as suas ideias e os seus planos, né, com muita força, né? Mas também, e aqui a gente tem um 5 de paus também, que fala num conflito generalizado, né? Uma confusão, assim, pessoas defendendo a sua ideia, o outro defendendo outra, então aqui a gente tem um pouco de confusão. Mas então a gente tem pessoas que defenderam as suas ideias com força de vontade, mas a gente também tem pessoas que preferiram, e aí é que eu estava falando, né? Preferiram, silenciar, guardar dentro de si o seu propósito e não expressar, mas até um determinado momento, né? Porque agora eu vejo então que é a hora, né? Porque cada um de vocês individualmente está mais maduro e hoje consegue, então, né? Que mais? Que a gente eu já tô me repetindo aqui, porque eu começo a falar
E aí eu me empolgo, daí quando eu vejo eu começo a me repetir muito nas histórias. A gente já tá há quase 15 minutos de vídeo. Vamos ver o que mais. O que mais para Leão? O que mais Leão precisa saber? Rei de Copas e 8 de espadas. Eu não sei se a gente ainda está falando da mesma situação. Cavaleiro de Copas. Ou se a gente está falando de outra coisa. O que é isso aqui, Leão? Me expliquem melhor. E 5 de espadas. Então, a gente tem 8 de espadas, 5 de espadas. Cavaleiro de copas, rei de copas e o carro, tá? Bom, aqui pode ser alguém com quem vocês estejam lidando, tá, Leão? Que é uma pessoa ou que vem numa característica de alguém que abre, né? Abre o seu coração para o amor, para vocês, né? Porque a gente tem um rei de copas aqui iniciando o jogo de vocês, que acima de qualquer coisa representa alguém que ama bastante, alguém que ama muito, né? Alguém que tem assim uma abertura afetiva, né? E também, por algum motivo, agora eu escuto aqui alguma coisa de novamente de espiritualidade, tá? Especificamente na imagem deste rei de copas aqui, até porque ele tem aquele peixinho ali em cima, vocês estão enxergando, e o peixe é um dos símbolos do cristianismo, né? Então aqui a gente também pode ter alguém que está na energia de vocês, que carrega em si essa energia espiritual. E que pode ser a pessoa, se a gente estiver falando aqui de um relacionamento amoroso, digamos, pode ser a pessoa que tem alavancado vocês, né, e tirado vocês deste silêncio, né, deste silenciar aqui que eu falava anteriormente. Então pode ser que alguém, isso é bem específico também, pode ser que alguém tenha algum relacionamento com uma pessoa que já está caminhando, né, num outro grau de espiritualidade e que então, né, liberta um pouco vocês, porque aqui a gente tem um 8 de espadas, que é uma carta que fala de um certo aprisionamento. E aí, seguido de um cavaleiro de copas, que é um cavaleiro fofo mesmo, né? Aquele cavaleiro que, através da paciência, através da parcimônia, através do amor constante e dedicado, ele consegue abrir os espaços. Ele não é aquele cavaleiro rapidão, assim, que nem um cavaleiro de espadas, um cavaleiro de paus, né? Ele é um cavaleiro constante e o Cavaleiro de Ouros, eu sei que vocês estão pensando isso. O Cavaleiro de Ouros também é constante e lento e tal. Mas não é esse tipo de constância e de lentidão que eu vejo no Cavaleiro de Copas, né? É mais uma constância do mar, né? Então imagine, né? O mar, as ondas vão e vêm de forma constante. Então esse é o sentido que eu enxergo do Cavaleiro de Copas neste jogo de vocês. É uma coisa constante. Aquela pessoa que vem e que te traz um preenchimento emocional de forma genuína e constante. Pode ser alguém com quem vocês estejam lidando, né, Leão? Ou pode ser também a energia de cada um de vocês, não importa. E aí a gente tem a carta do carro mostrando mesmo o movimento dessa coisa toda acontecendo. Cavaleiro de copas, os cavaleiros também falam em movimento. Então eu sinto aqui que a energia dessa coisa toda aqui que está acontecendo, ela está em processo, né? Não é assim uma coisa que vai acontecer futuramente, não. Isso tudo que eu acabei de falar está em processo. Então, muito provavelmente, na hora que vocês chegarem aqui nesse vídeo, vocês já estejam vivendo essa dinâmica aqui. E se não estiverem vivendo, vão viver muito brevemente, tá bom? O que mais? O que esse 5 de espadas faz aqui? Sabia? A torre, né? Porque a gente tinha, ó, lembra que a gente tinha aqui no final do jogo um 5 de espadas? Eu perguntei, mas por que esse 5 de espadas está aqui, né? Porque é uma carta que geralmente fala em autossabotagem, né? É uma carta que fala em medos,
É uma carta que fala em, até de certa forma, em recusa, né? Muitas vezes a gente se recusa a lutar por algum objetivo, e o 5 de espadas ele representa um pouco isso. E aí eu perguntei, tá, mas por que esse 5 de espadas está aqui? Daí veio a torre, né? A torre mostrando a finalização desta dinâmica de 5 de espadas e de autossabotagem aqui. A finalização deste silenciar aqui, né, da sacerdotisa, que claro que é uma carta que fala da intuição e da espiritualidade, mas neste contexto, essa sacerdotisa, lembra que eu dizia no início do jogo? Se vocês não lembram, voltam lá e olhem. Ela silencia, ela abafa, é como se vocês estivessem até este momento abafando dentro de vocês. Eu fico falando, abafando dentro de vocês a própria, o próprio florescer da espiritualidade ou de alguma coisa muito bacana que vocês têm dentro do coração de vocês. Então, a torre aqui, ela vem mostrando isso. Ela vem mostrando que agora é o momento que isso tudo, todos esses medos e toda essa carga que talvez muitos de vocês tenham levado de forma recorrente, está na hora então dela vir abaixo, né? E mais uma vez, ó, lembrem-se aqui desse pajem de ouro, que é um pajem que traz não só a constância, mas também a nova oportunidade, né? Então, se tenham essa visão, a visão do pajem de ouros, que ainda é uma criança, né? Ainda está no aprendizado e está ali cheio de luz, de emoção. Olha só que bonita essa carta, cheia de luz ali em volta, cheio de emoção, olhando fixamente para aquela moeda como algo muito precioso que ele tem nas mãos, e algo que ele vai se dedicar, né, a se transformar depois, porque ele inicia como um valete e depois ele termina lá como um rei, né? Então tudo é uma questão de aprendizado, tudo é uma questão de dar o primeiro passo, certo? Leão, adorei a mensagem para vocês, eu espero que vocês também tenham gostado, espero que tenha feito sentido. Não se esqueçam, deixem o like aqui para mim, caso vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal e a gente vai conversando por aqui, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.